Rhema is a word. Rhema é uma palavra. Rhema is a place. Rhema é um lugar. And Rhema is a worldwide family. E Rhema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rhema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rhema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rhema.org.br. Uma grande celebração pelos frutos do Rhema em nossa nação começa agora. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode se assentar. Muito obrigado, Ministério de Música. Aleluia, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do Seminário de Verão Rhema. Nós estamos com o tema Shabbat Shalom, guiados pela paz. Se você porventura não esteve aqui na última quinta-feira, eu aconselho você ir lá no canal do YouTube do Rhema Campo Grande RJ para você poder assistir a ministração, a aula da Marcela Chianca. Foi um tempo poderoso e eu creio que vai edificar demais a sua vida, amém? Eu gostaria de saber primeiro quem está aqui que veio visitar a gente, veio conhecer, né, o Rhema ou participar do Seminário de Verão. Levanta a mão para mim aqui, se você veio para cá. Temos algumas pessoas, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu creio que, de fato, você não veio aqui à toa. O Senhor vai acrescentar coisas poderosas na sua vida. E nós cremos, né, como sempre falamos aqui nessa escola, no Rhema, que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você tem um encontro com a palavra, a sua vida é transformada. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou com muita expectativa para aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações essa noite. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Números, por favor, no capítulo 9, para que nós possamos dar início. Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. Números, capítulo 9 e versículo 15. Você chegou lá? Bem no início da Bíblia aí, o livro de Números. O texto diz assim:
No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampava. Diga comigo, segundo o mandado do Senhor. Ele continua dizendo, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Para finalizar o 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Dá uma paradinha aqui comigo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos estar orando. Pai, eu te louvo e te rendo graças. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como seus filhos, para receber da Tua palavra e de uma boa porção daquilo que o Senhor tem para entregar para nós essa noite. Espírito Santo, eu te convido para se manifestar no nosso meio, para falar aos nossos corações com liberdade, para se mover, atendendo a necessidades específicas, trazendo edificação, gerando direções e transformando a nossa vida, abrindo ou iluminando nossos olhos espirituais, para que possamos perceber, para que nós possamos nos mover na Tua direção, na Tua vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia. Sabe, queridos, enquanto eu estudava, enquanto eu meditava e orava, o Senhor me trouxe, esse texto, e esse texto é algo interessante. A gente gosta sempre de explicar, as diferenças do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E para você que veio aqui conhecer, isso é muito comum. Nós entendemos que nós estamos em uma nova aliança baseada no sangue de Cristo. Então nós tomamos o cuidado de fazer separação, do que os textos bíblicos dizem, para que nós possamos andar segundo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida nessa aliança. Amém? Como você bem sabe, hoje nós não realizamos o sacrifício de animais, nós não cumprimos alguns rituais da lei, que está lá em Deuteronômio ou em Levítico, nós entendemos isso. Apesar disso, a Bíblia vai trazer princípios, e princípios são eternos. Nós vamos perceber, por exemplo, textos no Novo Testamento, como Romanos 15:4, ou não me engano agora, se eu não me engano, 1 Coríntios ou 2 Coríntios 10 tem um texto também que fala sobre isso, que as coisas que foram escritas para nos exortar, para nos dar instruções, para que pudessem nos consolar e nos ensinar e nos edificar. E nós percebemos nesse texto que havia uma nuvem, uma manifestação da presença de Deus, que direcionava o povo qual era o momento de acampar, qual era o momento de partir, quanto tempo eles iam fazer cada coisa. Eu gosto do texto de Eclesiastes, que vai dizer lá no capítulo 8, no versículo 5, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Sabe, irmãos, nós vivemos em um período muito desafiador, Quando olhamos para o cenário político ou cenário geopolítico, para o mundo de maneira geral, esse mundo caído, nós vemos muitos desafios, nós vemos muitas crises, problemas e tantas circunstâncias, mas sabe que quanto maior são os problemas que podem se levantar, ou quanto maior as trevas que podem se manifestar nesse mundo, maior vai ser o brilho da glória de Deus através da sua vida. O Senhor quer nos usar nesse tempo como um verdadeiro outdoor, mas nós precisamos estar preparados para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, e precisamos estar habilitados para sermos guiados pelo Espírito, para sermos precisos naquilo que o Senhor deseja que nós façamos nessa estação. É interessante que ainda no Antigo Testamento, e se você for estudar e for pesquisar um pouco sobre a geografia, sobre a história, você vai perceber que os lugares por onde eles caminhavam, muitas vezes deserto, o deserto ele castiga muito durante o dia com o calor, e durante a noite ele castiga com o frio, são os extremos. Mas o Senhor se manifestava naquele lugar.
Durante o calor, ele vinha como uma coluna de nuvem para proteger e para refrescar. E durante a noite, enquanto haveria muito frio, ele estava como uma coluna de fogo para os aquecer, para iluminar o caminho. Sabe, querido, independente da circunstância ou da situação que você possa viver ou estar, ou do cenário, o Senhor está interessado em te guardar. O Senhor está interessado em se manifestar em seu favor. O Senhor está interessado em te conduzir em toda a sua trajetória num lugar de segurança. Um lugar onde você pode ficar confiante. Você não precisa ter medo, porque o cenário financeiro, a economia, ou o que quer que seja, vai apertar as pessoas. Porque você tem uma segurança de que você está nele. O Salmo capítulo 32, versículo 8, o Senhor vai dizer: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho em que deves andar, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus deseja nos guiar, Deus deseja nos direcionar, Deus deseja nos guiar debaixo da sua poderosa mão. Agora, se eu fosse fazer um comparativo, querido, eu poderia dizer que, assim como no Antigo Testamento havia um plano e um propósito de Deus, haviam tempos e estações. A Bíblia é clara ao dizer que não importa se era dia ou se era noite, enquanto a nuvem se estabelecia, o povo acampava, e quando ela levantava, eles partiam, eles marchavam. Eles não andavam segundo aquilo que eles achavam que deveriam andar. Eles não olhavam para o clima natural ou para uma estação natural. Eles tinham uma percepção que, de acordo com o movimento da presença de Deus, aquele era o movimento que eles deveriam fazer. A Bíblia vai dizer que às vezes a nuvem ficava ali dias, semanas ou meses, mas para eles não fazia diferença, porque eles tinham a segurança. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor. Eles estavam guardados, eles estavam andando, por assim dizer, debaixo de uma inspiração divina. Amém? E sabe, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Na realidade, a Bíblia vai mostrar o tempo inteiro que o desejo de Deus é nos guiar até nos pequenos detalhes da nossa vida. Foi por isso que Ele enviou seu Filho, e tudo que falamos, tudo que fazemos, se nos movemos, se respiramos, é por causa de Cristo. Ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser feitos filhos, para que nós pudéssemos ser feitos habitação da presença de Deus. Amém? Agora, é necessário nós entendermos pela palavra qual é a forma de Deus nos guiar. Porque sabemos que Deus quer nos guiar, mas existem formas. Existe um modus operandi da parte de Deus que nós precisamos compreender para que nós possamos andar debaixo dessa manifestação da presença ou dessa direção da parte de Deus nesse lugar onde vamos ficar guardados em confiança. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Então, capítulo 3 é um texto bastante conhecido. O versículo 16 vai dizer assim, você chegou lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui nós podemos ver a primeira forma pela qual Deus nos guia. Eu quero que você repita comigo: a palavra. Diga assim: a palavra revela a vontade geral de Deus. Por que nós consideramos que a palavra é o modo primário? Porque a palavra vai determinar qual é o padrão de Deus e qual é a vontade de Deus. Você não precisa que um anjo apareça para você, ou que os céus se abram e você escute uma voz audível, uma voz de trovão dizendo para você que é para você andar em amor, para você perdoar. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar em amor. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. A palavra de Deus vai nos estimular, incentivar a viver uma vida de santidade. Então a gente não precisa ficar se perguntando se é para andar nessas coisas ou não. Amém? Então a palavra de Deus revela a vontade geral de Deus para a nossa vida. E a palavra ela é apta para nos ensinar, exortar, corrigir. E sabe, irmãos, isso é tão importante porque algumas pessoas
desconsiderando aquilo que a palavra diz, acaba se apegando a ritos, a dogmas, a tradições da religião. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós entendemos, né, que o cristianismo é uma religião. Nós somos cristãos. A Bíblia fala de uma religião que é pura, e nós entendemos que isso está em Cristo, isso está na palavra de Deus. Agora, nós precisamos considerar que o motor primário do que nós vivemos ou do que nós cremos não é um conjunto de regras, é uma vida de um relacionamento no Espírito com o Senhor. Amém, queridos? E quando nós desconsideramos essas coisas, a gente pode cair num lugar de tradição, e a gente começa a criar crenças e conceitos que nem mesmo estão na palavra. É muito comum nós percebemos no meio cristão um monte de crenças que existem, que as pessoas se apegaram a ela como se fosse verdade, mas que Deus nunca falou sobre elas. Existem pessoas, por exemplo, que creem que para que você aprenda determinada coisa, você precisa passar por determinado tipo de sofrimento. Ora, esse problema ou esse sofrimento aconteceu comigo para que eu pudesse aprender isso ou aquilo, para que eu me tornasse mais humilde, para que eu me tornasse mais forte. Mas sabe de uma coisa, querido? Se nós precisássemos dos problemas ou das circunstâncias ou determinado tipo de pressão para crescer, então Deus não era plenamente suficiente, capaz de fazer a gente crescer e se desenvolver. Então Deus não era capaz de criar no Éden um sistema, um ecossistema perfeito. Mas quantos aqui sabem quando Deus criou o homem, quando Deus criou a terra, quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que era muito bom? Não havia problema, não havia circunstância. Agora diz para mim, será que dentro desse sistema Deus era incapaz de fazer o homem se desenvolver? É claro que não. Deus não precisa dos problemas ou das circunstâncias. Eventualmente, problemas e circunstâncias se levantam, e a Bíblia vai falar sobre a nossa fé ser provada e isso gerar um bom fruto, mas Deus não depende dessas coisas, porque a palavra é apta para ensinar, corrigir, educar, exortar e te tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus não precisa da ajuda do diabo para fazer você se desenvolver. Amém, irmãos? Então a palavra, ela é apta. Nós temos um texto que nós citamos muito também. Esse seminário é baseado na matéria do Rema, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem um texto, o versículo lá de Salmo capítulo 119, versículo 105, que vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque a palavra ilumina o lugar que você está e ela ilumina o lugar para onde você vai. A palavra é apta e a palavra é suficiente para te conduzir, para te desenvolver e fazer você chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Amém, irmão? Na realidade, muitos dos problemas que nós vivemos é porque justamente não consideramos a palavra. Querido, isso aí está presente em toda a Escritura. Você vai ver que Adão pecou no Éden e Jesus venceu no deserto. Por quê? Porque Adão não estava firmado na palavra. Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas quando a serpente trouxe uma deturpação, uma leve alteração na palavra, o que foi que Deus disse? Disse para não comer nem tocar. Opa, não é assim não. Ele trouxe uma dúvida e nessa dúvida Adão não estava firmado, ele aceitou a sugestão. Mas Jesus, em contrapartida, estava num lugar desfavorável, se a gente for olhar para o Éden. Ele estava no deserto, mas quando o diabo tentou dizer se isso, se aquilo outro, ele falou: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Por isso que como filhos de Deus nós precisamos estar conscientes do que a Bíblia diz e do que está escrito, para ficarmos em lugar de segurança. Eu brinco quando eu estou dando aula de como ser guiado e eu falo justamente sobre essa matéria, e eu sempre brinco sobre algumas coisas, né? Eu falo: você quer ver uma coisa? É interessante como entramos em problemas porque não sabemos o que a palavra diz. Querido, basta você, se você tiver um aplicativo de Bíblia, você vai lá num aplicativo desse da vida, que dê para pesquisar a palavra-chave, coloca assim, ó, fiador. Vai aparecer todos os textos da Bíblia que falam sobre fiador. Todos eles prometem que você vai ter problema. Aí o que o crente faz? Empresta cartão de crédito, tira coisa no nome dos outros. Aí tem um monte de dor de cabeça. E não sabe por quê? Porque ele não está considerando a palavra. Menos 55 gabinetes, pastor.
A Bíblia garante, se você for fiador de alguém, você vai ter problema. Ele não é se. Todos os textos falam sobre a mesma coisa. Eu estou dizendo que você não pode ser fiador nunca de ninguém. Talvez você vai ser do seu filho em alguma situação, mas faça naquilo que você tem condição completamente de assumir, porque senão você vai correr um risco de ter problema. A Bíblia fala sobre pegar emprestado. Só tem um texto na Bíblia que fala que uma pessoa pegou emprestado e foi abençoada, porque foi uma direção direta de Deus. Mas a Bíblia fala que o justo, aquele que é abençoado, ele empresta, mas ele mesmo não toma emprestado. E outra coisa, ele empresta e não vai cobrar não, ele empresta e dá. E aí às vezes nós entramos em graves problemas. Por quê? Não estamos considerando a palavra. Eu sempre brinco com as pessoas porque eu falo, às vezes a pessoa está em uma situação financeira desafiadora e a primeira coisa que ela pensa é em correndo para pegar um empréstimo. Às vezes Deus está pronto para entrar com recurso, mas você colocou a sua confiança primeiro no banco, ainda arrumou um monte de problema para resolver depois. É melhor voltar para cá para a gente seguir. Mas sabe, irmãos, brincadeiras à parte, a palavra é suficiente para nos guiar, nos conduzir, nos desenvolver, amém? Então ela é a forma primária, mas ela vai nos revelar a vontade geral de Deus. Repita comigo, vontade geral. Porém nós sabemos que Deus tem vontades específicas para a nossa vida. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14. E a gente vai falar sobre mais uma das formas de Deus nos guiar, que se chama o testemunho interior. E por vezes, dependendo da leitura que você fizer, seja da apostila Rema ou dos livros do irmão Reagan, que nós utilizamos bastante, você possa perceber que ele vai falar em algum momento que a palavra é a forma primária e o testemunho interior é a forma primária, e na verdade uma coisa não anula a outra. A questão é, a palavra de Deus vai nos revelar a vontade geral de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vai dizer para você aonde você vai estudar, com quem você vai se relacionar, com que você vai trabalhar, onde você vai morar e onde você vai congregar. Você não abre a sua Bíblia e eis que te digo que você vai congregar na igreja tal, você vai morar no lugar tal, ou você vai fazer tal faculdade ou seguir tal profissão, não é assim? Mas para isso, Deus, através de um relacionamento que geramos com Ele, vai nos guiar com o testemunho interior, que é o que a gente vai falar. Eu quero que você repita comigo essa frase, só para efeito didático. Repita assim comigo: o testemunho interior revela a vontade específica de Deus. Então, a palavra vai te dar a vontade geral de Deus para a sua vida, mas o testemunho interior vai te revelar a vontade específica. Se alguém te perguntasse hoje, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que quantos de nós estariam habilitados para se levantar e dizer, eu sei exatamente o que Deus quer para a minha vida hoje? Eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe, você está fora do lugar que Deus tem para você, porque Deus não está no negócio de esconder a vontade dele para você, Ele está no negócio de revelar. Ele quer te instruir, Ele quer te dar direções, oh aleluia. Você abriu lá em Romanos capítulo 8, o versículo 14, nós vamos ler vamos caminhar em alguns textos, mas vamos começar pelo versículo 14, que vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero fazer mais uma observação aqui, especialmente para você que nos visita, né? A gente tem esse cuidado e eu vou comentar algumas coisas para você se localizar. Mas por que é tão importante entender onde está esse texto? Nós estamos lendo o texto de Romanos. Nesse texto, Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito para a igreja. Isso é importante porque é a mesma aliança a qual fazemos parte. É um conjunto de princípios específicos que se aplica à nossa vida. Você entendeu isso? Então Paulo está falando com a igreja e ele vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo está falando em um lugar onde nós somos guiados. Mas como assim guiado? Essa palavra guiado, ela é derivada de uma palavra grega, seria ago ou agô, não sei como pronuncia bem, depois o Rodrigo nos salva. Mas essa palavra significa guiar, conduzindo, segurando pela mão até determinado alvo específico. Aleluia. Como Deus quer te guiar? Deus não quer te guiar assim não, vai para lá. Ele quer segurar na sua mão.
Ele quer ir com você durante o caminho e te levar até o alvo. Oh, aleluia! Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas vá comigo para o versículo 16, 2 versículos à frente. Ele vai dar mais uma informação, e é aqui que eu quero me atentar com você. Ele vai dizer: o próprio Espírito, ou o Espírito de Deus, testifica, diga comigo, testifica, com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavrinha é muito importante, é daqui que nós temos essa expressão, testemunho interior. Talvez para você que esteja aqui nos visitando possa não ter ainda escutado essa expressão. Essa expressão foi muito utilizada muito tempo atrás por John Wesley, que foi um grande avivalista, também utilizada por grandes homens de Deus como o irmão Reagan, alguns outros. É muito comum as pessoas que estudam no Rema conhecer, porque justamente mergulhamos nesses princípios. Mas o que é esse testemunho interior? Que palavrinha é essa? Essa palavra é baseada nessa palavra aqui que nós acabamos de pegar na Bíblia, testificar. Essa palavra testificar é derivada de uma palavra grega que seria martúria ou sumartúrio. Ela tem algumas variações. Sempre que ela aparece, ela passa a ideia de testemunho, testificar, confirmar alguma coisa. Foi comigo até aqui? Quem aqui nunca ouviu falar da expressão confirmação de Deus? Eu quero uma confirmação de Deus. Isso é bíblico. O testemunho do Espírito, o testificar do Espírito. Agora, é claro que existe um padrão e nós vamos caminhar sobre ele para que nós possamos entender como Deus se move e para que a gente possa estar preparado a perceber ou discernir quando Deus quiser se mover através de nós. Então ele está dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é isso? Ele está afirmando que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, daqueles que são filhos. Uma vez que alguém crê em Cristo, crê com o coração e confessa com a boca, ele é salvo. É isso que a Bíblia ensina, pela graça mediante a fé, amém? Não por merecimento, mas ele crê no sacrifício de Cristo, ele confessa, ele é salvo. Agora o Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa, e a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro, ele vai gerar esse testemunho. A Bíblia não diz que ele testifica de vez em quando, ela faz uma afirmação que ele testifica, ou seja, dentro de você há uma confirmação ou um testemunho de que você é filho de Deus. O apóstolo João, na sua epístola, 1 João capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer que aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo, ou dentro de si mesmo, o testemunho. Esse testemunho é uma confirmação, é como realmente uma testemunha, alguém que está confirmando alguma coisa, e essa pessoa é o Santo Espírito de Deus. Então ele habita dentro de nós, e ele é que dá testemunho que você é filho de Deus. Isso é muito interessante, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem dias da nossa vida que nós acordamos, e parece que a gente nem está tão crente assim. Parece que são muitos desafios. Nem todo dia a gente acorda tão animado assim. Se você acorda todos os dias super animado, 365 dias por ano, a gente vai fazer uma fila depois e você ora pela gente. Mas normalmente a própria Bíblia vai falar que tem um dia mau. Nós somos pessoas, nós temos limitações, nós passamos por frustrações, nós passamos por determinados contextos. Essa semana mesmo eu tive uma situação, um episódio bem interessante. Eu estava com algumas questões, eu estava com as frustrações, porque algumas coisas, alguns resultados que eu queria não saíram exatamente como eu gostaria que eles tivessem saído. E aí começou a bater um desânimo, né? E eu estava aqui na sala da diretoria do Rema, e aí eu parei para começar a orar diante do Senhor. A gente ia ter uma reunião, e aí de repente, eu me peguei num lugar onde o Senhor começou a falar ao meu coração, coisas muito específicas, e uma unção, um bálsamo veio sobre mim. Eu me prostrei diante do Senhor e eu fiquei parado, e naquele momento eu só conseguia perceber: você é meu filho, eu te amo, eu não estou preocupado com a tua performance, eu estou me lixando porque podem pensar, falar de você. Eu te amo, eu tenho uma expectativa em você, eu criei você, eu te dei dons, eu te dei talentos, eu estou contigo nesse processo. Irmãos, aquilo me trouxe uma força e um ânimo, e daqui a pouco eu já era uma outra pessoa completamente diferente. Mas o fato é, naquele momento eu parei e considerei um testemunho que já estava lá dentro.
Deus não começou a falar no momento que eu comecei a perceber. Porque o Espírito testifica dentro de você. Há um sopro do Espírito todos os dias, quando você acorda, quando você se levanta, quando você vive o seu dia, antes de você colocar a sua cabeça no travesseiro, Ele está lá falando coisas, deixando juras de amor, dizendo quanto você é amado, falando sobre o teu potencial, falando sobre as suas capacidades, sobre aquilo que Ele tem expectativa sobre você. Quantos filhos de Deus estão por vezes olhando para os problemas, olhando para as circunstâncias, olhando para as muitas demandas e para as muitas pressões, enquanto Deus está lá. Ei, se você parasse para me ouvir, oh aleluia. Ei, irmãos, tem algo disponível para mim, para a sua vida da parte de Deus, para essa estação que está além. Ei, é nesse lugar, e por isso nós amamos o nome dessa escola, Rema, a palavra vivida, a palavra falada. Não é apenas uma informação, mas é uma palavra viva. É nesse momento que faz valer a palavra que diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso não é uma frase de efeito de um livro que nós gostamos. Isso é a palavra de Deus e há um poder liberado sobre isso. Aleluia. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora o ponto é, se a coisa mais importante que nós temos nessa vida, que é sermos filhos de Deus, é sermos nascidos de novo, é sermos habitação da presença e da glória de Deus, se o algo mais importante que nós temos nessa vida e na que há por vir, a forma de Deus falar é através de um testemunho no seu espírito, como é que você acha que Ele vai te instruir em todas as outras coisas da sua vida? O problema é que muitas vezes estamos sempre esperando pelo espetacular, que é o anjo, que é uma voz, que é uma visão, um sonho, um profeta, um pastor falou, um não sei quem. É sempre uma coisa fora do comum. E às vezes, buscando o espetacular, estamos perdendo o sobrenatural que já habita dentro. Aleluia. Que está disponível para guiar até nas coisas mais simples da vida. Eu quero, por favor, que você abra comigo lá em Juízes, no capítulo 6. E por que eu estou indo para Juízes no capítulo 6? Porque, como eu disse desde o início, existem muitas tradições no nosso meio. Existem muitas crenças no meio cristão que acabam nos fazendo, pode nos fazer nos apegar a coisas que não são reais. Como eu comentei do caso de que eu preciso de determinado problema para crescer. Às vezes as pessoas, para justificar algo que elas passaram, elas tentam achar um lado positivo. Querido, se você tiver uma vida em Deus, você vai chegar num lugar positivo de qualquer jeito, porque o Espírito Santo sempre vai te guiar para o avanço, para o sucesso e para o crescimento, amém? Agora, no que diz respeito a nos relacionarmos com o Senhor, a recebermos instruções de Deus, a mesma coisa é válida. A gente tem que tomar cuidado com as tradições, porque a Bíblia não nos ensina na nova aliança que nós vamos ser guiados pelo profeta. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus não habitava dentro do homem, por causa do pecado. Então o profeta era a boca de Deus na terra. Então o profeta dizia a vontade de Deus. Hoje você não precisa de profeta. Deus habita dentro de você. No Antigo Testamento tinha o sacerdote, tinha o tabernáculo. O sacerdote uma vez no ano tinha que fazer o sacrifício da expiação, levar lá o animalzinho, sacrificar e voltar, e o povo celebrar que Deus aceitou o sacrifício. Na nova aliança, Cristo é o sacrifício perfeito. Ele já se entregou. Você não tem mais um mediador. O seu líder, o seu pastor não é o acesso para você ter a Deus. Você tem acesso direto. Você pode acessar o trono da graça. Ele habita dentro de você. Amém. Mas a gente vai ter que ter sempre esse cuidado de discernir. Hoje em dia, por exemplo, nós temos muitos cristãos fazendo prova de lã. Como eu falei, pedindo uma confirmação de Deus para algumas coisas. E não é errado de todo ter uma confirmação, porque no final das contas a Bíblia fala sobre um testemunho ou um testificar do Espírito, que é uma confirmação, passar uma ideia de confirmação. Agora o que precisamos entender é aonde essa confirmação vem. Você abriu lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 36, vai dizer o seguinte. Juízes, capítulo 6 e versículo 36.
Diz assim, você chegou lá? Disse Gideão a Deus, e aqui é importante lembrar que nós estamos também em um texto do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, e nós precisamos ter esse critério, porque os princípios vão ser validados na Nova Aliança. Agora, aquilo que não é princípio, existem coisas que eram para aquela época, e ainda assim existem coisas que estão descritas que não eram nem princípios para aquela época, elas foram registradas. E se você não tiver uma firmeza na palavra, e por isso o Rema ele se propõe a trazer essa firmeza na palavra, você está 2 anos, 24 matérias, tendo uma exposição ali à palavra, crescimento, aulas, preceito sobre preceito, para quê? Para que você esteja fundamentado e não incorra em erros, porque o que acontece muitas vezes, por causa da tradição, a pessoa pega uma coisa que foi descrita na Bíblia, que não é um princípio, não é nem para ela andar naquilo, ela toma aquilo como se fosse verdade. Não é porque está na Bíblia que eu vou fazer. O diabo virou para Jesus e falou: ei, se tu é o filho de Deus, se atira desse monte aí. Jesus obedeceu o diabo? Não. Ele vai dizer: olha, a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Pode alguém pegar um texto para você do diabo falando te levar para pular do monte? Tu vai pular? Não, né? Em nome de Jesus. Amém? Você ficou na dúvida não, né? Tá me olhando com a cara, fiquei até preocupado. Você não vai fazer. Então existem coisas que estão descritas na palavra que não é uma instrução de Deus para você. Eu vou te dar o exemplo agora e vai ficar claro. A gente vai ler aqui o texto de Juízes capítulo 6, versículo 36. Eu quero que você perceba algumas coisas. Diz assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como o que está dizendo no final do versículo aí? Quem foi que disse para Gideão que ele ia livrar Israel através dele? Quem foi que disse? Diga, Deus disse. Agora preste atenção nisso. Gideão, ele vai dizer para Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como você disse, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Então o que ele fez? Ele fez um pedaço de lã, uma porção de lã, deixou lá fora, né, durante a madrugada, e no final do dia, né, quando amanheceu, ele foi lá, a terra em redor estava seca. Ele vai dizer aqui no 38, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Ou seja, olha o que ele falou para Deus: Senhor, se você vai fazer o que você disse que você vai fazer, eu quero uma confirmação. Eu vou botar a porção de lã lá fora durante a madrugada, e o orvalho da madrugada vai ficar todo só na lã, e a terra vai estar seca. Ele foi lá de madrugada, espremeu, encheu uma taça. Ele queria uma confirmação. A pergunta que eu te faço: ele deveria pedir essa confirmação? Quem foi que disse que ele ia levar Israel através dele? Então por que ele estava questionando o que Deus falou? Deus disse, e ele pediu uma confirmação para saber se Deus ia fazer o que ele disse, mas ele sabia que Deus tinha dito, porque ele vai dizer: como disseste. Aí ele ficou satisfeito? Não. Versículo 39, disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez. Já sabe que está errado, né? Rogo-te que mais essa vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Olha que interessante. Ele não ficou satisfeito e pediu a mesma coisa. Só, na verdade ele pediu mais uma confirmação. Agora eu quero o contrário. Agora eu quero ver mesmo, Deus, se você vai fazer o que tu está dizendo que vai fazer. Eu vou deixar a porção de lã lá durante a madrugada, e quando eu chegar lá, ela vai estar seca, e em volta vai estar molhado. Pois ele foi lá e estava justamente do jeito que ele orou e que ele pediu. Agora, como você acha que Deus ia ficar com o coração mais alegre ou contente, agradado de Gideão, se Deus falasse, ele cresce e fosse naquilo, ou Gideão pedindo confirmação? O desejo de Deus é que possamos crer na sua palavra. E infelizmente, tem um monte de crente por aí fazendo porção de lã. Deus já falou o que é para fazer, Deus já deu a instrução, e está lá: Senhor, me dá uma confirmação aí. Por quê? Perceba uma coisa: Gideão não tinha o Espírito dentro, testemunhando. E de certa forma podemos até entender o que ele fez.
e também o amor e o zelo de Deus, porque Deus desceu até o nível da limitação de Gideão para confirmar algo que ele precisava. Mas Deus não quer tratar assim com você. Aleluia, aleluia. Sabe, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, nesse tempo você aprendendo a discernir, você tendo as percepções do que Deus vai falar para você. Irmão, se tiver que avançar contra a muralha, você vai. Se tiver que andar sobre as águas, você vai. Se tiver que enfrentar gigante, você vai. Porque você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! E aí um monte de crente pedindo porção de lã. E o pior, a Bíblia vai nos ensinar, queridos, que Satanás é o Deus desse século. É o príncipe desse mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai falar sobre isso. Como o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Nós vamos ver o apóstolo João dizendo que esse mundo jaz no maligno. Então esse mundo está caído e Deus habita dentro de você. Você foi transportado de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor, pelo Espírito. Aleluia! No seu espírito você é filho de Deus, você é cidadão celestial. Então aonde que eu vou confiar? Do lado de fora ou do lado de dentro? Aí crente que fica pensando, não, porque aquela porta se abriu, deve ser Deus. E se foi Satanás que abriu a porta? Aí sabe o que acontece? Você vira uma marionete na mão de Satanás. Porque ele sabe que se ele botar uma oportunidade na tua frente, você vai, que nem um patinho. Está amarrado em nome de Jesus. Ei, quando você está conectado com o Senhor, se a nuvem vai ficar um dia, uma semana, um mês, eu fico acampado. Se a nuvem se levanta, eu marcho. Porque eu vou debaixo de uma instrução e de uma inspiração divina. Eu não me movo baseado nas circunstâncias. Eu gosto do que alguns ministros falam. O crente, ele não anda no modo carro, ele anda no modo avião. No modo carro, você dirige baseado naquilo que você está vendo. Você está lá dirigindo, você vê sinal vermelho, parou. Sinal verde, andou. No Rio de Janeiro, você nem olha só para o sinal. Porque o sinal está verde ou vermelho, ainda assim você fica no estado de alerta, percebendo o que está acontecendo. É ou não é? Você está o tempo inteiro atento naquilo que você está vendo. Então, por aquilo que você vê, você se move ou deixa de se mover. O sinal pode estar verde, passou uma criança correndo na tua frente e você não acelera com o carro. Não é assim? Mas o crente não é chamado para andar no modo carro, ele é chamado para andar no modo avião. Porque diferente do carro, o avião ele tem um equipamento interior que funciona como uma bússola, que vai dizer a direção que você vai. Você não vai estar andando no avião e vai aparecer daqui a 3 nuvens, vire para a direita. O avião tem um equipamento que vai dizer a altitude, a direção, e ele tem a confiança de que ele vai chegar no alvo para o qual ele foi determinado para chegar. Então crente não vive baseado naquilo que ele vê. Crente não vive baseado na circunstância. Crente não vive baseado nas pressões. Ei querido, você não pode ser refém na mão de Satanás. Satanás não pode definir a direção que você vai através da pressão, da circunstância. Você precisa se agarrar à palavra de Deus, à instrução dele no seu coração e ir para cima. Eu amo o exemplo do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, a gente não vai ler todos os textos porque não dá tempo, mas o apóstolo Paulo lá em Atos, no capítulo 19, versículo 17, a Bíblia vai dizer que ele resolveu em seu espírito ir para Jerusalém. Querido, quando você vai estudando toda a história, em Atos no capítulo 20, ele vai se reunir com os irmãos e vai dizer, olha, eu estou constrangido no meu espírito, porque o Espírito Santo me assegura de cidade em cidade que me esperam cadeias e tribulações. Ele não estava movido por algo que era confortável para ele. Ele não estava movido por algo que era natural. Ele tinha uma convicção: Deus está me chamando para ir para Jerusalém. Então pode ter cadeia, pode ter tribulação, pode ter o que for. Estou indo. Ele chega na casa de um profeta, na verdade na casa do evangelista, e chega um profeta, toda uma movimentação. O profeta entrega uma profecia, pega o cinto, amarra pé, irmão, olha, o Espírito Santo está avisando que o dono desse cinto vai acontecer isso aqui quando chegar a Jerusalém. Os irmãos entram num frenesi. Paulo, pelo amor de Deus, não vai.
E isso é muito interessante porque talvez se fosse alguns que dizem, não, a igreja, o Espírito está revelando, é para não ir. Mas Paulo tinha uma convicção, ele não estava andando baseado em sentimento, ele não estava baseado em um relatório natural, ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ele vira para aqueles irmãos e diz, ei, por que vocês estão fazendo isso, me constrangendo o coração? Eu não estou pronto só para ser preso, eu estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor. Aleluia. Vá comigo para a gente encerrar para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 e versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15. Você chegou lá? Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se você não estava aqui na última semana, mais uma vez eu quero recomendar que você assista no YouTube. A Marcela ensinou sobre o espírito, a alma e o corpo, sobre o homem interior ou o homem interior do coração. É lá que nós recebemos as inspirações e as instruções divinas. Não é na sua alma, por mais inteligente que você seja, não é olhando para aquilo que é natural, mas é brotando do seu espírito, onde nós temos a mente de Cristo. O texto vai dizer que seja a paz de Cristo o árbitro. Essa palavra árbitro é a palavra grega, eu até anotei aqui, a palavra brabeu. Atuar como árbitro, decidir, determinar, dirigir, controlar. O que vem a ser isso? Eu gosto do exemplo de uma partida de futebol, que tem um árbitro. E o árbitro é a autoridade no jogo. Ele define o que vai acontecer e como vai acontecer. Ele libera que hora o jogo começa, ele encerra a hora que o jogo termina. Aliás, isso é muito interessante porque quando acontece um gol, o árbitro apita e aponta para o meio de campo. Isso ele está sinalizando que foi gol. Quando tem um escanteio, ele apita e aponta para o lugar da bandeirinha, da onde vai ser batido o escanteio. Querido, se numa partida de futebol, um jogador pegar e chutar a bola longe do gol, e o juiz apitar e apontar para o meio campo, sabe o que é? Gol. Ele vai sobreviver depois dessa partida? Provavelmente não. Mas ele é autoridade. Se eu fosse fazer um comparativo aqui, a Bíblia está ensinando que a paz de Cristo deve ser a maior autoridade sobre a sua vida. Não diz respeito a você ter uma paz na sua mente. Tem muito crente procurando conforto, e às vezes Deus vai te levar justamente na direção que é o desconforto para a tua alma, porque vai ter direções que Deus vai ter para você que vão ser contrárias àquilo que você está pensando. Vai ser desafiador demais, mas deixa eu te contar uma coisa: vai ter uma alegria que você não faz ideia. O problema é que a tua mente tem limitações, Deus não. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos dele são maiores do que os seus pensamentos. Então você pode até pensar num determinado momento: eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Mas Deus diz: ei, assim como ele falou com Jeremias, se eu estou dizendo que você pode, você pode. Aleluia. E da mesma forma você pode ter contextos onde a tua alma vai desejar você ir naquela direção, porque aquilo para você é algo confortável, é algo que te agrada. Mas se não tiver a paz de Cristo, tiver amarrotado, a gente costuma chamar de uma coisa, né? Às vezes a gente chama o Espírito Santo de coisa. Ou as pessoas falam assim: não, porque o Espírito Santo me incomodou. Eu acho muito engraçado quando eu dou aula de como ser guiado, eu costumo comentar isso também. Eu falo: gente, quem incomoda muita gente é o elefante. O Espírito Santo, ele consola, ele instrui, ele inspira, ele influencia. O que acontece às vezes é que você está querendo ir na direção errada e a influência dele está te chamando para a direção certa. Aí você chama isso de incômodo, mas não era para ser incômodo, porque você que está querendo ir para o errado. Nós precisamos aprender, ser habilitados no reino do Espírito. E sabe o que vai acontecer quando alcançarmos esse lugar? Vamos fazer coisas inimagináveis. Você não precisa abrir, mas no Salmo 81, versículo 10 ao 16, o Senhor vai falar algumas coisas sobre Israel. E ele diz assim no versículo 11: mas o meu povo não quis me escutar, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. E ele faz um lamento no versículo 13: ah,
se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, diga comigo, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que me aborrecem se submeteriam e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Sabe que, infelizmente, Deus possa estar fazendo esse lamento sobre muitos dos seus filhos. Ah, se ele me ouvisse. Ah, se ele atentasse à minha voz, às minhas instruções. Eu de pronto abateria os seus inimigos, estenderia a minha destra contra os seus adversários. Eu iria te sustentar com o trigo mais fino e te saciar com o mel que escorre da rocha. É por isso que Elias, com tanta confiança, em 1 Reis capítulo 17 versículo 1, vai chegar diante de Acabe e vai dizer: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Sabe, Deus quer que você ande num nível de relacionamento e intimidade com Ele, tal qual que você vai ter uma convicção, ousadia para abrir a sua boca e falar coisas que elas estarão estabelecidas. Há certa autora que fala sobre viver uma vida de intimidade com Deus, que ela diz, olha, é interessante, porque Elias não chega e fala assim, bom, eu acho que talvez possa ser que seja a vontade de Deus que não chova por algum tempo. Ele diz, ei, vai ser assim, vai acontecer, ponto final, está determinado. Mas ele tinha consciência, ele diz, porque o meu Deus, aquele perante cuja face eu estou diante dele, ainda que numa antiga aliança, ele estava vivendo uma vida de relacionamento. Você pode ficar de pé? Eu quero te dizer uma coisa, Deus está nos chamando para um novo nível, um nível de uma percepção mais aguçada das instruções, não andando segundo aquilo que eu quero ou daquilo que é a minha preferência pessoal. Nós temos preferências, nós temos personalidade, nós temos a nossa área de conforto, mas ei, que nós possamos abrir mão daquilo que é o conforto, daquilo que é a preferência, para mergulhar naquilo que é a vontade dele. Agora se prepara para ser acompanhado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Se prepara para os seus inimigos serem abatidos. Se prepara para ser sustentado com o trigo mais fino. Se prepara para ser saciado com o mel que escorre da rocha. Se prepara para abrir a sua boca e gerar proezas. Se prepara para que os enfermos sejam curados, para que os paralíticos se levantem da cadeira de rodas. Se prepare para um tempo de prosperidade extraordinária. Se prepare para levar vida aonde há morte, alegria aonde há tristeza. Se prepare para ser o outdoor de Deus andando sobre essa terra. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso.